Bonjour, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Oriane, sou francesa, moro aqui no Brasil há 2 anos e meio e sou professora de francês online. Hoje quero compartilhar algumas expressões do dia a dia com vocês que usamos muito na França. Para quem não assistiu, já fiz um vídeo sobre esse assunto, sobre expressões assim do dia a dia. Então, vamos lá, vamos compartilhar outras expressões com vocês. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like, sua joinha e se inscrever aqui no meu canal. E vamos lá para as expressões. Primeira expressão, faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Então, o que significa essa expressão? Então, faire la grasse matinée é o fato de dormir tarde. Então, a gente usa isso muito na França. É uma expressão bem comum mesmo. Por exemplo, no final de semana vou dormir tarde, então vou falar: ce week-end je vais faire la grasse matinée. Então, nesse final de semana, vou dormir bem tarde. La grasse matinée. Segunda expressão, mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel. O que significa essa expressão? Então, eu lembro que já fiz um vídeo, vou colocar o link aqui, sobre algumas outras expressões também e tinha falado da expressão ramener sa fraise. E aqui a expressão mettre son grain de sel, mettre son grain de sel, tem exatamente o mesmo significado. Quer dizer, então, entrar em uma conversa, um assunto onde você não foi convidado, assim. Mettre son grain de sel, literalmente, é colocar seu grão de sal. Assim, então, entrar em uma conversa, em um assunto onde você não foi convidado, convidada. Terceira expressão, un froid de canard. Un froid de canard. Então, é um frio bem intenso, assim, um frio bem, como dizer, ácido. Então, quando tá super frio lá na França, a gente vai falar il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Então, literalmente, faz um frio de pato. Il fait un froid de canard. Tá super frio mesmo. Super, super frio. E também, no outro vídeo que fiz, falei de uma outra expressão para falar que tá super frio, então vou deixar vocês assistirem também. Quarta expressão, se mettre sur son 31. Se mettre sur son 31. Então, literalmente, se colocar no seu 31, o número. Então, para vocês não quer dizer nada, mas então, se mettre sur son 31 quer dizer assim, se arrumar para uma festa, para um evento específico. Colocar roupas bonitas, tipo um terno para os meninos, um vestido bem bonito para as meninas, saltos, etc. Se mettre sur son 31. Quinta expressão, faire semblant. Faire semblant. Então, faire semblant é fingir de uma coisa. Por exemplo, faire semblant de savoir quelque chose. Então, fingir que você sabe de alguma coisa e no final você não sabe, assim. Faire semblant. Podemos falar isso também, faire semblant d'écouter. Fingir que você está escutando na aula, por exemplo, mas no final você não está muito atento ao que o professor ou a professora está falando. Uma outra expressão que eu vou usar bastante, eu usava bastante na minha região porque chove bastante, na Bretanha, être trempé comme une soupe. Être
trempé comme une soupe. Então, literalmente, estar molhado ou molhada como uma sopa. Então, para vocês não quer dizer nada, mas então, être trempé comme une soupe quer dizer que você está super molhado ou molhada por causa da chuva, geralmente. Então, choveu muito e você pegou a chuva. Então, eu vou falar je suis trempé comme une soupe. Oh là là, je suis trempé comme une soupe. Tô super molhada. Sétima expressão, avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. Então, literalmente, ter um pelo na mão. Avoir un poil dans la main. O que significa? Significa, a gente usa essa expressão para falar de uma pessoa preguiçosa, por exemplo, uma pessoa que não quer trabalhar, por exemplo, que quer ficar em casa de boa. A gente usa essa expressão. Eu sei que são mais os pais, por exemplo, ou, não sei, as pessoas um pouco mais velhas, talvez, que vão usar essa expressão. Ah, esse menino, ele não quer trabalhar. Então, il a un poil dans la main. Il a un poil dans la main. E oitava expressão, a última expressão para hoje é les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Então, vamos usar essa expressão para dizer que uma coisa foi muito fácil de fazer, muito simples. Então, por exemplo, consegui passar na prova, foi muito simples. J'ai réussi, eu consegui. J'ai réussi les doigts dans le nez. J'ai réussi les doigts dans le nez. Consegui os dedos no nariz, foi muito simples, muito fácil. Então, foi isso para esse vídeo sobre expressões francesas do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem um comentário, uma joinha aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! À bientôt!